Fala, minha gente! Estamos em definitivo dando sequência a esse quadro de entrevistas que eu estou adorando fazer, trazendo vários nomes muito importantes das mais variadas áreas de atuação do nosso Brasilzão. E hoje recebendo um convidado que é um dos mais influentes na sua área em todo o país. Então, já pode ir deixando o seu like, se inscrevendo no canal e, caso ainda não seja, ative as notificações para ficar sabendo em primeiríssima mão das próximas entrevistas e dos próximos vídeos, porque tem muita novidade vindo aí. Mas antes da gente começar, eu preciso agradecer aos meus parceiros do Clube Ludovico, que é um clube de assinatura de livros para os verdadeiros amantes da liberdade. São títulos exclusivos, capas diferenciadas e tudo isso a um preço super acessível. E olha, eu tenho tido a sorte de presenciar de perto o trabalho sensacional que é desempenhado pelo pessoal do Ludovico, porque mês após mês eles surpreendem com uma nova obra que com certeza vai despertar sua curiosidade intelectual e expandir a sua bagagem de conhecimento. Então, não percam tempo e utilizem o meu cupom ANDRÉ10. O cupom é ANDRÉ10 para se filiar ao melhor clube de leituras do Brasil. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado mais que especial de hoje. Solta a vinheta! O nosso convidado de hoje é, segundo a revista Forbes, o economista mais influente do Brasil. Formado pela USP e pós-graduado pela ESSEC de Paris, ele é o único brasileiro na lista dos mais importantes palestrantes mundiais do Speaker's Corners. Autor do best-seller Depois da Tempestade, é também um empreendedor de sucesso, sendo cofundador da Smart Trips e da AAA Inovação. Foi um dos apresentadores do programa de TV Manhattan Connection por 18 anos e hoje é colunista da revista Isto É. O influenciador latino-americano mais seguido do LinkedIn desde 2016 e ganhador do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças nos últimos 4 anos, estará conosco hoje. Muita experiência e habilidade reunidas em prol de uma sociedade mais livre e educada. Diretor da Rican Consultoria, com vocês, ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Amorim. Fala, minha gente, de volta aqui com a nossa sequência de entrevistas e dessa vez com um dos nomes mais influentes da economia brasileira, um dos grandes observadores aí dos rumos econômicos do país há tanto tempo, ninguém mais, ninguém menos que ele, Ricardo Amorim. Grande prazer poder contar com a tua presença, engrandecendo o nosso canal. Prazer é todo meu. Vamos que vamos, Ricardo. Olha, eu venho ouvindo de muita gente, agora que eu estou nessa incursão aí na comunicação, que chegar ao topo é difícil, mas se manter lá é mais ainda. Esse é o desafio permanente que todo mundo que chegou ao apogeu da sua atuação tem que estar sempre se cobrando, né, Ricardo? E você, de acordo com a Forbes, é o economista mais influente do Brasil. Além disso, você é um top voice influencer no LinkedIn. Então, você é um sujeito laureado aí na sua seara de atuação. E durante esse período tem surgido vários nomes novos, você vê realmente uma tendência muito grande de influenciadores do mundo econômico, do mercado financeiro também. Aí eu te pergunto, como é que você faz para se manter no topo, relevante e sempre com uma figura que as pessoas se apoiam e usam como referência? Bom, antes de mais nada, André, quando eu chegar lá eu te conto, eu não sei ainda. Na minha conta você tá, cara. Bom, eu te agradeço. A história tá aí para provar. Eu te agradeço, eu fico feliz. A primeira coisa que eu acho é que a gente tem que fazer o que gosta, porque se a gente fizer o que gosta, a gente vai se dedicar. Se a gente se dedicar, a gente vai melhorar ao longo da carreira e vai fazer bem feito. Uma das coisas que eu não acredito é na história desses talentos geniais, que eles são tão talentosos que não precisa fazer força. Eu não acredito. Simplesmente porque, talvez porque eu tenha feito muito esporte na vida, tô vendo o Rocky Balboa ali atrás, enfim. Aqui, pois é, eu gosto. É isso aí. E eu gosto de esporte, e uma das coisas que eu vi nos vários esportes que eu pratiquei é que os caras que realmente chegaram lá tinham talento, mas mais do que nada, eles tiveram persistência. Então uma das coisas para ter persistência, tem que ser algo que você gosta, senão a vida vira um inferno. Então eu faço algo que eu gosto, e aí eu espero ir aprendendo ao longo da vida, que é a segunda coisa. Eu acho que, eu não acredito em derrota, eu acho que tem acertos e erros. Os erros são a chance de aprender. Se você usar cada erro como chance de aprender, e a última coisa é estar cercado de gente jovem que traz as coisas novas, porque assim a gente envelhece mais lentamente. Não vou dizer que não envelhece, mas mais lentamente um pouquinho. Não, sem dúvida alguma. E recentemente eu me deparei com a sua coluna na Isto É,
que você quase que encarnou Martin Luther King Jr. e disse, I have a dream, mas eu tenho um sonho. É verdade. Um sonho por independência, né? E queria que você talvez nos ajudasse aqui a explicar para a nossa audiência qual é esse seu conceito de independência na realidade brasileira e porque de vez em quando é um conceito amplo, de difícil compreensão, mas realmente é um valor afirmativo que o brasileiro tem que ansiar, né? Afinal de contas, que independência que você clama pelo nosso Brasil? Olha, a independência que eu busco, ela começa nos indivíduos. E o que isso significa é que a gente aqui no Brasil, não é exclusividade do Brasil, latino tem um pouco disso, mas nós no Brasil temos muito. A gente quer um salvador da pátria, a gente quer um cara que resolva pra gente, que nos salve de todos os problemas e que de uma hora para outra ele dá solução para tudo. Só tem um problema, esse cara não existe, ele não vai aparecer. Eu sempre digo isso. E aí, já que deixa eu tentar fulanizar aqui, eu digo, olhando para a nossa realidade atual, né, Ricardo? Desculpa até estar me introjetando aqui, mas para mim Lula e Bolsonaro são faces da mesma moeda inflacionada do populismo brasileiro e estão aí destruindo o nosso país e as nossas perspectivas, né? Eu concordo em gênero, número e grau, e mais do que isso, não haveria, ou hoje, um Bolsonaro se não tivesse havido antes um Lula. E o mais maluco da história é que o Bolsonaro foi eleito porque houve um Lula e agora tem um tremendo risco que a gente vai ter o Lula eleito por conta do Bolsonaro. Então essas duas moedas estão ficando, mas volta no meu ponto. Eles são consequência de um mundo no qual, um Brasil particularmente, no qual as pessoas querem ser salvas. Eles reclamam muito, mas fazem pouco para mudar. E a partir disso tem 3 temas que me apaixonam, e que os 3 estão ligados a esse processo de independência, que são, o primeiro, independência financeira. Então o meu interesse por economia, por finanças, por investimento, é ajudar as pessoas a encontrarem caminhos para colocar o dinheiro para trabalhar para elas. Porque é o seguinte, se você não puser o dinheiro para trabalhar para você, você vai trabalhar pelo dinheiro, a sua independência acabou de ir embora. Segundo aspecto é empreendedorismo, e não significa que todo mundo precisa abrir um negócio, mas ter uma atitude, seja de empreendedor fora ou de intraempreendedor, não importa no que você trabalha, no que você faz, mas de buscar solução, parar de buscar problema, desculpa e razão para não dar para fazer, e buscar como fazer, significa construir também a sua história. E o último, que é a inovação, porque é a mesma coisa. E isso aqui não muda só as vidas das pessoas, isso muda a vida das organizações e dos países. Então eu acho que isso funciona no individual e no coletivo. É essa independência, a independência de algo externo que vai nos ajudar. Traz a rédea para cá, responsabilidade é minha, quem vai fazer sou eu, e aí, primeiro, tem chance de dar certo, que no outro caso não tem. E em segundo lugar, a sensação de conquista é completamente diferente. É essa independência que eu desejo para todos no Brasil e que permeia tudo que eu faço. Quer dizer, então, eu faço um pouco de tudo. Segundo a minha mulher, a única hora que eu gaguejo é quando alguém me pergunta o que você faz. Eu estou viajando, estou fora, alguém que não me conhece, fala, o que você faz? Aí eu gaguejo, eu não sei responder, porque eu não sei por onde eu começo. Primeiro porque eu sou muito curioso, e segundo porque eu acho que a partir dessa curiosidade, enfim, eu acabei me envolvendo de fato num monte de coisas. Mas eu vou te falar, cara, a gente estava até comentando antes que eu acho que na tua atuação atual, o que mais me atrai é a forma com que você consegue abordar esses problemas crônicos, endêmicos do Brasil, que estão se alastrando há décadas, muito antes da gente estar aqui, e você consegue jogar luz em cima deles com uma crítica aguda, precisa e doa quem doer, mas sem também personalizar muito e também inflar essa polarização odienta que tomou conta do país. Como é que você define, então, como é que você se pauta para tecer as suas opiniões sobre esses 1001 problemas que seguem nos assolando aí no Brasil? Eu acho que a primeira questão é acreditar que eles são solucionáveis e buscar ser parte do processo de solução. Quando eu fulanizo, eu não vou ajudar a ser parte do processo de solução, dificilmente. Há situações em que é impossível não fulanizar, porque são decisões que outras pessoas provavelmente não tomariam. E aí você precisa fulanizar, falar, olha, isso aqui é um absurdo decidido por X ou por Y. Agora, há muitas coisas que têm a ver com o funcionamento do próprio sistema. Sim. E a gente precisa apontar como o sistema causa os problemas para poder mudá-lo. Então, a minha forma de olhar sempre é o que está errado, por que está errado, o que pode ser feito para mudar e como é que nós todos podemos influir para isso mudar. Porque se outra coisa, a gente fala, não, o político, não tem jeito, Ricardo, você não quer fulanizar, mas é o presidente que vai fazer. Desculpa, é o presidente, é o Congresso, é a Justiça e, principalmente, somos todos nós cobrando todo o setor público para fazer o que tem que ser feito, que é trabalhar para a gente. Sim. O Brasil inverteu.
A população trabalha para carregar o setor público. Perfeito. Tem que ser o contrário. Quer dizer, tem que ser. É o contrário em qualquer país decente. Então, a gente tem que ter um Estado que trabalha de fato para servir o cidadão. O nome servidor público vem de servir ao público. Aqueles serviram-se do que é público, da coisa pública em benefício próprio. Não, perfeito. De novo, também agora é minha vez de concordar em gênero, número e grau, e eu costumo dizer, enquanto a gente ficar nesse cabo de guerra esquizofrênico entre esquerda e direita, a gente vai seguir tomando porrada de cima para baixo. Aí você olha toda sorte de bajuladores da corte, bajuladores do rei, nessa corte de cartéis, conluios, consórcios, oligarquias ancestrais, coronéis regionais, funcionalismo público que defende interesse privado. Afinal de contas, ao que você atribui, então, tentando a gente achar na raiz aí essa mentalidade do brasileiro médio de seguir refém dessa situação, dessa conjuntura que é crônica, né, cara? Afinal de contas, como é que a gente faz para cobrar essas oligarquias não eleitas que você bem mencionou? Dá para fazer uma mudança a sério? Porque a gente está vendo um retrocesso imenso, ou, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. Mas, ainda assim, é possível jogar contra ele. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, essa semana. Por conta de pressão popular, foram incluídos na reforma administrativa juízes, Ministério Público, escambau A4. Pressão diminui, esses caras vão cair fora, vão escapar de novo. Então, o meu ponto é, pressão popular funciona. E de novo, acho que é porque eu estou olhando para você com o quadro ali do rock atrás, mas o que eu vejo é assim, no meio dessa brincadeira, tem os dois, tem o rock, o Drago, a nossa cabeça está no meio, quem está tomando a porrada somos nós. E o mais maluco da história é que o cara, ele fala, um defende o Drago, outro defende o rock, e você tomando porrada dos dois. É uma loucura isso aqui, parece uma esquizofrenia difícil de entender. Agora, como é que a gente muda? Engajamento. Engajamento por todos os lados. O primeiro deles, que foi mais fácil do que nunca, é usar a rede social para pressionar todos esses agentes. Rede social, e-mail, internet, dá resultado. Botar boca no trombone de tudo que está errado. E uma das coisas que eu acho que isso passa não dá para ter político de estimação. Claro que cada um tem suas preferências, mas tem que cobrar todos. Porque isso é uma das coisas que eu acho muito engraçadas. Porque como eu não julgo pessoas, eu julgo decisões, julgo declarações. Então, tem muita gente que eu gosto, mas quando faz alguma coisa que eu não gosto, eu desço o sarrafo. E vice-versa, gente que eu não gosto. Quando tem coisa que eu acho que está certo, eu defendo. E aí é interessante, porque aí normalmente o lado oposto fala, pô, se o Ricardo falou que tem alguma coisa que esse cara fez que é favorável, então o Ricardo é a favor dele. E aí ele não procura, tem 90 contos. Mais recentemente, a mais engraçada, é que todos os meus posts na rede social tem coisa que falou, onde você estava quando o Lula e o PT estavam lá? Cadê o seu negócio reclamando dos... Eu tenho um livro publicado sobre isso, tenho 200 artigos, cara, tenho 8 mil posts, mas não, sumiu, os caras fazem como se não existisse, é engraçado. A gente está realmente, o debate público está muito encardido, reducionista, e o fato é o seguinte, vamos tentar, eu quero que você nos dê a sua leitura da conjuntura atual, porque a gente vê aí, como o Fernando Collor dizia, a erva daninha da inflação, voltando a corroer, ele dizia, da fúria emissionista do Brasil. Aí você vê o preço de alimentos aí atingindo níveis insustentáveis, corroendo o poder de compra do povo mais simples. Além disso, o preço do gás, de combustíveis, essa batata quente aí da questão do ICMS, afinal de contas, você acha que a política liberal que Paulo Guedes aventou tanto e disse ser o grande defensor falhou? A política liberal foi abortada no meio do governo. A política liberal valeu mais ou menos até um ano e pouco atrás, quando aí o problema é que o Moro resolveu ser mais duro no combate à inflação do que talvez o governo Bolsonaro... Inflação não, perdão, a corrupção do que o governo Bolsonaro gostaria. O pau comeu lá dentro, puseram o Moro para fora. A parte da bancada que apoiava o governo, que estava associada ao combate à corrupção, desembarcou do governo. O governo Bolsonaro não tinha mais apoio político. O governo sem apoio político cai. Vide Dilma. Moral da história, eles precisavam arrumar. Quem está sempre à disposição, o Centrão está lá. Entre o Centrão, acabou a política liberal de lá para frente. Em todos os lados. Então, por exemplo, a proposta de reforma tributária do governo,
ela resolver um problema que não era, o original precisamos melhorar a forma como o Brasil cobra imposto e, na pior das hipóteses, manter a carga tributária igual, o ideal seria reduzir. Não, ela aumenta imposto. Está tudo errado. Projeto de privatização, que era uma das grandes bandeiras, morreu, tanto que o Salim Matter pulou fora do governo. Então, não é que a política liberal não deu certo, ela não foi implementada, ela não teve a chance de ser implementada por falta de apoio político. Esse é o ponto básico que aconteceu. Então, não dá pra gente julgar, nem que deu certo, nem que deu errado. Para falar se deu certo ou deu errado, tem que fazer. A gente não fez. Vamos remontar aqui a um ponto anterior, que você estava exaltando aí a capacidade do brasileiro atingir a sua ascensão social e a sua inclusão econômica através do seu esforço, do seu próprio mérito, de seguir apostando que o brasileiro realmente é um povo ralador, inventivo, na sua grande maioria. Exatamente. Então, eu queria te perguntar quais foram as grandes conquistas que o Brasil teve nos últimos anos nessa área de inovação e empreendedorismo. A gente até pode salutar aqui, em alguma medida, as medidas como a Lei da Liberdade Econômica, o Marco Legal das Startups, é o suficiente para poder realmente dar o espaço necessário, o ambiente necessário para florescer essa veia empreendedora do Brasil? Olha, a gente precisa reconhecer que houve avanços, sim, do ponto de vista da regulamentação, que são importantes. Você citou alguns, o Marco Legal das Startups é um passo na direção correta, mas, na minha opinião, ele ainda deixou bastante a desejar, a gente podia ter tido avanços bem mais significativos. Mas tem outros, por exemplo, a independência do Banco Central é um negócio que é importante, porque ele torna o Banco Central menos suscetível à pressão política, e particularmente no que você falava antes da inflação, sim, que é uma preocupação gigante que eu tenho, tá? Porque não é um problema só brasileiro. Alta de inflação é um problema geral. Essa semana mesmo saiu um dado que a inflação na Europa foi a mais alta dos últimos 10 anos. Nos Estados Unidos a inflação está batendo recorde e vai subir mais, lá e aqui. O mercado vem apostando já desde o começo do ano que o mês que vem começa a cair. E o mês que vem não chega. Já no ano passado, a minha aposta era, na época, que a inflação ia estar 8, 9, esse ano, o mercado na época apostava em 4. Hoje eu já estou achando que o meu 8, 9 por ano é pouco, vai dar mais esse ano. E pior, o ano que vem, que o mercado continua achando que cai para os 4, eu vou ficar muito surpreso se cair isso tudo. Então, o grande ponto é, por que a gente tem tanta pressão de inflação? Preço de todas as matérias-primas subiu, fundamentalmente porque quando começou a pandemia teve uma queda gigante de demanda e fecharam um monte de fábrica de aço, um monte de coisa. Só que na sequência deram tanto estímulo, tanto fiscal quanto monetário, os governos gastaram como nunca, os bancos centrais jogaram dinheiro no sistema como a gente nunca tinha visto, a recuperação veio com tudo. Então a demanda voltou e não tinha oferta. Perfeito. O preço foi para a lua. Então essa foi a questão número 1. Aí você junta com, no Brasil, ao contrário do resto do mundo, o que aconteceu no resto do mundo? Quando começa a pandemia, o dólar vai para o céu. 2 meses depois, a pandemia começa a melhorar e, principalmente, a economia começa a responder, o dólar cai. Na média dos países emergentes, o dólar hoje está mais baixo do que antes da pandemia, exatamente por essa disponibilidade gigante de dinheiro. No Brasil, o dólar subiu e nunca caiu. Moral da história, tudo que é importado fica caríssimo. Pressão de inflação. Para completar, o clima anda doido, não vejo como isso vai mudar. Só pegar julho, que o Brasil teve dia mais frio em um monte de lugar, foi o mês mais quente da história, porque no hemisfério norte fez um calor maluco, no Alasca chegou a fazer, no Alasca, chegou a fazer 19,6 graus, derrete calota polar, joga água doce no rio, muda a maré, aí muda a chuva, é só ver a Ida, que agora está alagando Nova York, sim. Chove no lugar errado, bom, não está chovendo nos reservatórios das nossas hidrelétricas, vai faltar energia. Maior crise em 91 anos. Né? Só tem um jeito de resolver isso aqui, o preço da energia que já subiu para burro vai subir mais, então pera. Subiu matéria-prima, sobe o preço dos importados, subiu de energia elétrica, petróleo está lá em cima. Tem jeito, a inflação vai comer solta. É uma tempestade perfeita, né? Aí vamos tentar fazer um exercício aqui de memória histórica aqui recente, né? A reeleição do FHC foi muito ameaçada exatamente pelo racionamento de energia que aconteceu em 2001. 2001? Foi, exatamente. Você vê a reeleição, não era a reeleição dele, no caso era a continuidade do PSDB na figura do José Serra em 2002. Aí você vê a questão da reeleição do Lula, já estava com várias acusações de corrupção na figura toda a conjuntura do mensalão, pesando sobre o Lula. Na situação da Dilma, em 2014, inflação desbragada e o desemprego galopante. Agora Bolsonaro tem um pouco de todas essas variáveis pesando contra ele, além das sequelas da pandemia. Afinal de contas,
Essa tempestade perfeita realmente ele vai conseguir escapar dessa? Qual é o seu pressentimento? Acho que a chance é muito baixa, acho que é muito pequena. A chance do Bolsonaro se reeleger é baixíssima e vem ficando menor. Se você tivesse me feito essa pergunta há 2 meses, eu achava que seria um pouco maior. E por que eu achava que seria um pouco maior? Porque a economia vem melhorando, a gente vem gerando bastante emprego, o desemprego vai estar mais baixo até a eleição do que está hoje. Imagina-se que a pandemia vai estar melhor. Mas por que hoje apesar disso tudo, eu já achava que a chance dele era baixa, mas melhor do que se fosse hoje a eleição. Agora eu já nem sei se melhor do que se fosse hoje a eleição, porque, primeiro, aquele processo de alta de inflação que eu falei significa que os juros provavelmente vão bater em 2 dígitos, taxa Selic, taxa básica de juros no começo do ano que vem. Isso vai dar uma freada na economia. Além disso, a questão da pandemia, com a história toda da Delta, eu tenho as minhas dúvidas, até porque o governo, na minha opinião, está fazendo um posicionamento completamente errado. Eu sou economista, e exatamente por isso, fui absolutamente favorável a fechar quando a gente estava perdendo milhares de vidas por dia, porque eu falar, não adianta manter aberto, as pessoas não vão consumir porque elas estão com medo, a gente vai perder as vidas e a economia não vai funcionar. Fecha, segura a pandemia e deixa voltar. Só que isso foi antes da gente vacinar as pessoas. Sim. Agora que a gente vacinou um monte de gente, e principalmente que em 2 meses a gente vai estar com todo mundo já com as 2 doses, 2, 3 na pior das hipóteses, com todo mundo com as 2 doses da vacina, tem que mudar o jogo, porque o que está acontecendo nos países que estão mais adiantados na vacinação que a gente? A pandemia está voltando, em contaminação primeiro, num segundo momento em morte, e aí o que os caras fizeram? Fecharam de novo, Israel voltou para o lockdown. O que a gente deveria fazer é a seguinte discussão, porque aí você vai olhar quem de fato está morrendo nessa nova onda. Fundamentalmente quem não tomou vacina. Em Israel, por exemplo, 98,4% das pessoas que morreram nessa nova onda é gente que ou não tomou vacina ou tomou a primeira dose e não tomou a segunda. 1,6% só quem tomou vacina. E aí vem a minha questão. Eu não acho justo, se as pessoas têm o direito, e acho que elas devem ter, de não se vacinarem, por outro lado, elas têm que ter a responsabilidade de falar, não vamos fechar tudo, porque a gente está protegendo esses, não são mais todos, porque os outros não estão num risco significativo. Essas alturas, para quem está vacinado, o coronavírus virou uma doença qualquer. Só que quando o governo fala, não vai ter passaporte de vacinação, ele acabou de criar a situação que o que vai acontecer, governadores e prefeitos vão fechar tudo lá para frente, economia vai afundar, e aí Bolsonaro, com todos os fatores que você falou, mais economia para baixo e mais gente contaminada, o escambau A4, acho que a chance dele é muito baixa. Por outro lado, se não houver um fato novo, algo grande, essa polarização Bolsonaro e Lula basicamente está jogando a eleição no colo do Lula. Quem diria, né, cara? E como é que você enxerga exatamente essa perspectiva do projeto lulopetista voltando com sede de vingança para tentar, de alguma forma, reparar os danos que foram causados ao legado lulopetista? E a sensação, cara, é que a gente está voltando para a estaca zero, né? Todas as conquistas históricas que foram engendradas nos últimos, desde 2013, foram em vão. Você compartilha desse sentimento de impotência? Eu acho que se efetivamente acontecer essa eleição, é pior do que isso. Porque a gente não volta para estaca zero. Porque primeiro a gente perdeu um tempão, a gente teve crises econômicas gravíssimas, teve um monte de desemprego, perdeu geração de riqueza, custou muito caro. Essas conquistas, do ponto de vista econômico, elas não saíram de graça. Sim. Segundo, você reforça problemas. Por exemplo, corrupção. Corrupção, uma coisa havia corrupção antes, ok. Combatemos corrupção. Aí falou, legal, se impunidade acaba, o corrupto vai pensar 2 vezes, vai reduzir corrupção. Não. O cara sai impune. O resultado é que vai ter mais corrupção que tinha antes. Não é a mesma coisa. A gente sai pior. Além do tempo perdido, além dos recursos usados, além de famílias e famílias, milhões de brasileiros que crise do segundo mandato do governo Dilma, gente desempregada, tudo isso, a gente ainda vai ter um país com mais corrupção, um Brasil pior e, como você falou, a gente ainda não sabe ainda por cima qual o tamanho do grau de rancor do Lula com a sociedade que ousou prendê-lo por tudo que aconteceu. E você acompanhou de perto, né, Ricardo, o avanço do projeto lulopetista, ou até a ascensão e eventual derrocada nos seus 18 anos de Manhattan Connection, onde você se tornou um household name, como falam, né? Realmente todo mundo conhece
em grande parte conhece você e a sua atuação. Você tinha apenas 30 anos de idade quando você chegou lá. Foi. E hoje em dia você parece ter 35, cara. Então, já que você tem a máquina do tempo aí, cara, eu não tô falando para rasgar a cena não, mas você tá bem, cara. Eu queria saber, olha, André, depois dessa eu não acredito em mais nada que você fala. Pera aí, porra. Vamos lá, Tá bem, pô. porque o negócio é o seguinte, agora que tem o Zoom, eu olho muito pra minha cara. Eu não sei se eu Você envelheci já tá muito nesses 2 anos, ou se o efeito, basicamente, é que eu tô olhando mais pra minha cara do que antes, viu? Não, todo mundo tá tendo que se olhar um pouco mais no espelho, mas já que você tem essa máquina do tempo aí, vamos lá. Entrar na máquina do tempo, voltar ali para outubro de 2002, que a gente estava até conversando, né? Foi no início do primeiro turno da eleição de 2002, o Lula sendo alçado ao posto de mandatário da nação. Foi a época que eu descobri o meu dom das imitações também, imitando o próprio Lula. Então a gente tem isso em comum. O que o Ricardo da época talvez teria feito de diferente e por que não... Como é que você teria feito o programa diferente e por que não em relação à sua própria vida? O que você teria feito de diferente? Vamos lá. Em relação ao programa, esse foi o meu primeiro programa no Manhattan Connect, a história é divertida, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava em Wall Street, em Nova York, o dólar tinha ido a 4, com a perspectiva, a possibilidade de eleição do Lula, e naquela semana tinha saído um relatório de um banco americano, da Merrill Lynch, falando que o dólar ia a 7. E o Lucas Mendes me perguntou, eu fui como entrevistado nesse programa, e ele me perguntou, Ricardo, estão falando aqui que o dólar vai a 7, o que você acha? Falei, olha, Lucas, acho mais fácil ele ir a 2 do que a 7, porque estava acontecendo uma série de... O preço de commodity internacional estava subindo no mundo, que aliás subiu muito nos 10 anos depois, que ajudou demais o governo Lula, diga-se de passagem. Estava com muito dinheiro, taxa de juros do high yield americano, que é a empresa de alto risco, estava caindo, o que significava que ia ter mais capital para países como o Brasil. E aí o meu argumento foi o seguinte, falei, olha... Eu acho que depois do que tinha acabado de acontecer na Argentina, que estava tocando presidente a cada semana, o Lula vai tentar, pelo menos, evitar que isso aconteça. E com essa maré favorável, eu acho que ele tem chance de dar certo. Se acontecer, o dólar vai despencar. Mal sabia eu que o dólar não caiu a 2. Depois, nos anos seguintes, entre 2002 e 2007, ele caiu a 1,5. Ele caiu mais do que eu achava. Mas o fato é que, e isso eu não tinha a menor ideia que ia acontecer tão rápido, mas entre o primeiro e o segundo turno, o dólar já caiu de 4 para 3. E aí eles me chamaram uma segunda vez como... Aí eu já não sabia, mas já estavam me testando para me fazer um convite para virar um dos apresentadores permanentes do programa. E, enfim, então, com relação ao programa, eu acho que eu não teria falado nada muito diferente. O que eu acho que ao longo do tempo eu subestimei, depois do bom desempenho da economia brasileira no governo Lula, tinha um montão de outros problemas, mas do ponto de vista econômico, a economia foi bem, fundamentalmente porque o Lula não derrubou a política econômica que já vinha antes, isso por um lado, e segundo, por todas as condições favoráveis que eu mencionei antes. Eu acreditei inicialmente, quando sai o Lula e entra a Dilma, que isso iria se sustentar. Isso eu errei completamente. Eu subestimei brutalmente a quantidade de bobagem que a Dilma seria capaz de fazer. Porque o Lula tem 1 milhão de defeitos gravíssimos, mas ele tinha uma qualidade que a Dilma não tinha, e diga de passagem, o Bolsonaro também não, que é como ele não era muito chegado no trabalho da coisa ali, ele montava uma equipe boa e deixava os caras trabalhar. A Dilma se metia em tudo e o Bolsonaro tem essa tendência também, e aí piora muito. E foi eleito prometendo exatamente o inverso. A economia como Pós-Piranga. Economia até que ele se mete menos. Para ser justo com ele, ele se mete de vez em quando. Ele realmente resistiu à tentação de tabelar preço, justiça seja feita. Mas a que preço? Agora, nas outras áreas, ele passa por cima dos ministros o tempo inteiro. Bom, a saúde acho que foi o caso mais grave que a gente viu por conta da pandemia. Ao que você acredita, então, fundamentalmente, o momento atual do governo Bolsonaro? Foram crises gestadas por ele mesmo? Ele é o pior inimigo de si mesmo? Eu não tenho dúvida de que ele é o pior inimigo de si mesmo. Agora, em particular, eu não sei se a situação estaria tão grave se a pandemia não tivesse acontecido. Porque com relação à gestão da pandemia, se tem uma coisa onde o governo errou grosseiramente, brutalmente o tempo inteiro, foi na gestão da pandemia, em coisas óbvias, do tipo, como é que o presidente sai gerando dúvida a respeito da vacina? Não faz o menor sentido. Pois retardando, não faz... colocando desconfiança na população. Né? Sabe, não entra na minha cabeça. E
Já entrou em algum momento a reflexão na sua cabeça de o porquê da manutenção do Paulo Guedes no governo? Você acha que é um pouco desse ranço que ele tem dos artífices do Plano Real, ele querer se provar e ter a cadeira e talvez um pouco de ego? O que faz ele se manter lá, na tua opinião? Eu não tenho essa resposta. Eu sei o que eu sei o que faz o Bolsonaro mantê-lo e por isso que o Bolsonaro tem um limite até onde ele passa por cima do Paulo Guedes. Ele precisa do Paulo Guedes, porque senão a governabilidade dele vai embora. Agora, o que faz com que o Paulo Guedes tope, mesmo de vez em quando sendo atropelado, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Entender, né, cara? Não entra na minha cabeça também, não. Mas repare bem, porque a terceira via está sendo colocada aí, eu vou lutar contra o Tico do Lula e o Teco do Bolsonaro. Repare bem, meu estimado Ricardo Amorim, você que transitava pelos salões da aristocracia nova-iorquina, ficava lá com seus punhos de renda junto com aquele neo-proto-reacionário do Paulo França e companhia lá. Tudo bem que ele estava antes de você, mas você assumiu o lugar dele. Então realmente conseguiu seguir o bastão dele adiante com essas suas chorumelas aí, neoliberaloides aí, que eu quero te perguntar o seguinte, afinal de contas, essa ciranda financeira que vem assolando nosso país, realmente queria te perguntar sobre política de juros e política cambial. Por que você acha que... Eu estou propondo aqui da gente tirar de uma vez por todas essa lógica do tripé macroeconômico, que é uma excrescência criada pelo Armínio Fraga e seus asseclas. O que você acha dessa proposta nacional desenvolvimentista que eu estou propagando por aí? O que você acha disso? Eu acho que se a gente conseguir se teletransportar para Marte é uma boa solução. Caso contrário, eu tenho as dúvidas se vai funcionar. O Ciro Gomes é muito bom no discurso, mas a consistência não para de pé nada. É impressionante. Mas ele fala muito nós temos os juros mais criminosos do mundo, você concorda? Concordo que nós temos os juros mais altos do mundo, mas ele não aponta nem as verdadeiras razões e nem as verdadeiras soluções. Por que os juros no Brasil são tão altos? Para começar, porque a taxa básica de juros brasileira sempre foi muito alta. Agora já deram uma melhorada, se ele caiu para 2%, já está subindo de novo, vai subir mais. Segundo, a gente tem pouca competição no setor financeiro, por várias razões. Uma delas é que a gente tem uma regulamentação que dificulta a entrada de bancos estrangeiros. Um caso que é técnico, a maioria não conhece, mas funciona o seguinte. Se tem um limite no número de cartas patente, que é a licença para você ter um banco. Tá. Significa que não pode todo mundo abrir um banco, que aí ia ter mais competição. O que ia acontecer? Com mais competição, sempre quem se dá bem é o consumidor. Isso já não tem. Para piorar, quando um banco compra outro, normalmente o Banco Central fala, tem aqui um banco quebrado que você vai assumir, você assume a responsabilidade, a conta passa a ser sua, é o pedágio para o cara entrar. Só que no caso de uma instituição financeira brasileira fazendo isso, quando ele compra um banco quebrado, que significa que ele tem prejuízos acumulados, esses prejuízos, ele tem um benefício tributário dali para frente, que significa que ele tem um crédito tributário que até chegar naquilo que ele... Isso ele pagou, sim, mas de qualquer forma, até chegar naquele lucro acima desse prejuízo, ele não vai pagar imposto de renda. Sim. A instituição estrangeira comprar o banco aqui não tem. Moral da história, a gente reduz a competição com os estrangeiros. Onde eu quero chegar com isso aqui as razões dos juros altos brasileiros são, primeiro, o governo quebrado, precisa tomar muito dinheiro emprestado, a nossa taxa de poupança interna é baixa, ou seja, tem baixa oferta de disponibilidade de dinheiro no sistema e o governo pega um montão. Juro básico fica alto. Segundo, por que o spread bancário é alto? Falta competição. Terceiro, a gente tem os empréstimos compulsórios mais altos do mundo, o que significa o seguinte, quando eu vou lá e faço um depósito no banco, como é que o banco ganha dinheiro? Ele pega o dinheiro que eu depositei e vai emprestar para alguém. Uma parte do dinheiro que eu depositei tem que ficar lá disponível, porque eu posso ir buscar e eu preciso ter o dinheiro disponível, mas tem que ser uma parte, porque ninguém vai buscar tudo que depositou lá ao mesmo tempo. Perfeito. Essa parte, que é o depósito compulsório no Brasil, é muito mais alto que em qualquer outro lugar do mundo. Tem que cortar isso brutalmente. Se você mexer nas razões dos juros altos, você derruba os juros. Essa lógica de não, é porque o empresário brasileiro, ele é ganancioso. Eu queria saber, quer dizer, por que no Brasil ele é ganancioso e no resto não? É que no Brasil, ele, por uma série de condições do sistema, ele tem condição de ganhar mais em determinadas situações do que em outras. Se a gente não resolver as causas, não vai resolver nada. Mas aí o Ciro vai e diz algo na linha de nenhuma indústria dá lucro com suficiência para pagar juro de banco. Você acha que essa lógica se sustenta? Tem uma lógica, mas então vamos reduzir o duro do banco. Não é, porque a solução dele... Vamos lá, na última eleição uma das propostas que ele tinha era, vamos fazer o seguinte, eu não me lembro o número, mas na época chegaram a 60 milhões de brasileiros que estavam em dívida, vamos zerar a dívida de todo mundo.
Vamos ver o que isso significa. Isso significa o seguinte, primeira coisa, quem vai assumir a dívida que não vai ser paga? É o setor financeiro? Então você acabou de comer uma parte gigante do capital, não tem mais dinheiro que vai ser emprestado. Sabe o que vai acontecer com os empréstimos que vão vir lá para frente? O custo vai para o céu por uma outra coisa. E vai ser para pouquíssima gente. Porque quando o banco empresta, o cara não paga, acabou, a dívida é zerada, por que o banco vai emprestar depois? Ele só vai emprestar para quem ele tem certeza que vai pagar. Você mata o sistema de crédito brasileiro com essa proposta do Ciro. Aliás, o Ciro tem várias propostas. Eu adorei a tua introdução, porque me fez lembrar de uma situação que eu vivi com o Ciro, às vésperas da eleição de 2002 em Nova York. Opa. Eu estava num petit comité, numa sala na Universidade de Colômbia, que não tinha mais acho que não tinha 20 pessoas na sala. O Ciro era candidato na eleição ali. E na época estava bem posicionado, acho que era o terceiro, e subindo, estava indo bem. Ele acabou em quarto, né? O garotinho ficou na frente. Ele despencou no final. Aquela história de ser chamado eleitor de burro, né? Ele chamou. E aí é parecido com a história. Ele chamou todo mundo de burro. Chamou eleitor. Teve uma reunião em São Paulo que estava metade do PIB do Brasil. Ele deu porrada em todo mundo. Mas no caso, a história foi o seguinte: ele fez uma apresentação e ele tinha um plano de previdência que era o seguinte: vamos pegar as regras da Previdência Pública e passar para todo mundo no INSS. E eu trabalhava em Wall Street, tinha todos esses números de cabeça na ponta, fiz as contas ali e falei, cara, o PIB inteiro brasileiro não paga a conta. E aí eu cheguei para ele quando ele acabou e fiz a pergunta, falei, olha, como é que você pretende financiar isso aí? Porque o custo é muito elevado. E ele entrou com o pé no meu peito, mais ou menos na linha, bem mais agressivo do que a linha do que você falou. Aí eu perdi, até ali eu estava sendo super, tava sendo Você lembra do que ele disse? Eu não lembro os detalhes, não lembro. Eu não sou rancor, eu não guardo essas coisas, não lembro ipsis literis não, mas enfim. Aí eu cheguei e falei, olha, então tá bom, então agora vou ser bastante específico. A conta é o seguinte, o custo que tem que ser bancado pelo governo por cada previdência individual é de X, você multiplica pelo número de beneficiários que a gente tem, isso dá 120% do PIB brasileiro. Eu acho que você sabe, o PIB brasileiro é tudo que está produzido no Brasil, está faltando 20%. Ou seja, 20%. Se você pegar tudo que todo mundo produz, o imposto é tudo que você fizer, vai para o governo e usar só para bancar isso, não fecha a conta. Agora você me explica como faz. Ficou um mal-estar na sala, um clima, porque não tinha como explicar, obviamente. E aí ficou nessa. Conversa aí de pra barão dormir. Isso aí foi 2001, essa história. Tô vendo a cena, cara. E eu lembro bem, porque, bom, estamos falando que então essa história está fazendo 20 anos, eu tinha os 30 anos ali de Manhattan Connection, então parte da conversa você é um menino aqui de Nova York, hoje ele pelo menos não ia poder me chamar de menino, mas enfim, então eu lembro dessa história muito bem. Compartilha aqui com a gente alguma outra memória que você guarda com muito carinho aí desses 18 anos de Manhattan Connection, e por que chegou ao fim, afinal de contas? Bom, o programa não chegou ao fim, o programa segue na cultura. Eu optei em não seguir da Globo News para a cultura, porque eu já estava no programa há 18 anos, eu amo o programa, eu amo os meus companheiros de programa, tenho uma gratidão gigantesca, aprendi comunicação no programa, então, tem uma dívida gigante com o Lucas, com o Caio, que estão até hoje, que estavam já quando eu entrei. O Diogo e o Pedro chegaram depois de mim, mas também adoro os dois. Enfim, e também aprendi muito com os dois. Mas o que aconteceu é que para mim era uma sensação de essa fase da minha vida claro, tem outras coisas que eu quero fazer e que estou fazendo e que farei. Tudo tem o seu ciclo, né? Mas ao que você atribui o sucesso tão duradouro desses 18 anos? Qual era a fórmula de sucesso do programa? Eu acho que é mais do que isso, porque a fórmula já vinha antes de mim, eu só entrei numa fórmula que já funcionava, o mérito não é meu, e essa fórmula, que hoje, falando, nem faz muito sentido, porque hoje isso é uma realidade de grande parte dos programas de televisão, mas na época, quando ele surgiu, ele era o único, era um programa desestruturado, era um programa menos durinho, menos pretensioso, mais solto, mais natural, eu diria. E na época, e por muito tempo, porque o programa... Eu, de fato, entrei a essas alturas há 19 anos no programa, só que o programa na época já existia há não sei quantos,
há Você acha 10 que anos do era gênero. combinação de personalidades fortes que não se furtavam de travar o bom debate, doa quem doer, Eu acho que sim. e rendiam o bloco, como a gente diz lá no Pânico? É bem isso. Uma das coisas que o pessoal perguntava, fala, pô, Ricardo, mas como é que é? Então vocês combinavam? Ele não combinava nada. Nada. O papo, isso o papo vinha, o assunto As vinha, pessoas acham isso. a conversa Poxa. ia naturalmente e, enfim, e eu acho que a graça da história era a gente, enfim, inteligente, bem informada, e que nos furtava de colocar o que achava. E às vezes, raramente a gente concordava, e muitas vezes não, e aí acabou. Eu vou insistir aqui, cara. Tem algum exemplo assim do talvez do pior momento e de um melhor momento que você carrega da sua memória? Puxa vida. Engraçado que é tanto tempo. Eu deveria ter essa resposta de bate-pronto, eu não tenho nenhuma das duas. Não lembro de uma treta mais acalorada, alguma coisa que pode ter saído dos trilhos, talvez? Uma treta mais acalorada. Resgatar aí nos nossos arquivos, talvez? Difícil lembrar de bate-pronto também, mas... Cara, eu não tô lembrando. Teve montes de Você de nunca foi um cara casos muito do conflito também, né? Não é do teu perfil. É mas engraçado, não é? É interessante isso, porque eu não me furto de dar opinião sobre verdade. absolutamente nada. Pura verdade. Só que ao mesmo tempo, eu não tomo como pessoal as coisas, então eu não tendo a... O que acontece no programa, fica no programa. Não é isso não, eu tô discutindo não é a pessoa, eu tô discutindo o assunto. Então Boa. se o cara tá me falando, olha, Ricardo, você falou uma bobagem, não é isso, é aquilo, eu vou estar discutindo o assunto. Não é que eu falo, pô, ele tá falando mal de mim, não tô nem aí, isso não me importa. E vou até pegar o gancho então, Ricardo, porque acabou que eu acho que a nossa política no Brasil hoje em dia ganhou um contorno meio personalista em excesso, né? Parece que é quase um seriado do Netflix com tramas, uma gangorra de emoções e personagens com seus defeitos, suas virtudes, suas tramas paralelas, né? E tudo isso se dá no arranjo do nosso presidencialismo de coalizão, famigerado presidencialismo de coalizão, foi até matéria da minha monografia na Faculdade de Direito, e hora de cooptação, hora de corrupção, né, cara? Você acha que o problema, afinal de contas, está na Constituição Federal, nossa Carta Magna de 88, ou trata-se mesmo de um problema moral endêmico que está inato ao brasileiro, que ciclo após ciclo acaba se frustrando? Eu acho que a gente não considerar a hipótese de que tenham coisas, eu não diria inatas ao brasileiro, mas da forma como a gente atua, que são parte do problema, é deixar de fora o que pode ser parte da solução. Então acho que a gente precisa considerar isso. Agora, o que eu tenho certeza é que a Constituição de 88 atrapalha para burro em um monte de aspectos. Não é só no aspecto da base de apoio para a governabilidade. A gente precisa entender como nasceu a Constituição de 88. Ela vem depois da ditadura e, por consequência, ela tinha uma preocupação muito grande em garantir algumas coisas. O primeiro, direito da população, que um monte desses direitos tinham sido cassados ao longo do regime militar. Então a gente criou uma Constituição que criou uma percepção de que você tem todos os direitos do mundo e não tem nenhuma responsabilidade. E principalmente que você soluciona as coisas única e exclusivamente por lei. E não é. Então, por exemplo, a nossa Constituição define que a nossa saúde é para todos e para tudo. Da onde sai o dinheiro para pagar isso? Não existe. E na prática, o que significa? Um monte de problemas, porque como ela teoricamente é para tudo, significa o seguinte: eu tenho um filho que tem uma doença rara, que não tem nenhum tratamento aqui no Brasil, mas tem um chinês que inventou um tratamento à base de leite de ovo de tartaruga. Eu nem sabia que tinha leite de ovo de tartaruga, era esquisito, né? Mas cada dosinha custa $100 mil. Eu entro na justiça, eu tenho dinheiro, eu posso pagar o advogado, eu entro na justiça e falo, eu quero esse tratamento, a Constituição fala que eu tenho direito, se não tem no Brasil, banca. E o que acontece é, o governo banca isso, e aí tem brasileiro morrendo de diarreia, porque não tem dinheiro, aí não tem dinheiro mais básico do básico, o cara morre porque teve uma desidratação. É inaceitável. E vem do ralo da corrupção e também a má aplicação dos recursos orçamentários, né? Exatamente. E aí outras coisas, por exemplo. Então, para garantir a sustentabilidade do sistema, a gente criou uma outra coisa que eu acho que é uma excrescência. Não é só no Brasil que tem isso, tá? Tem vários países que tem, mas eu acho que está absolutamente errado. Como é que a gente tem independência de poderes quando os ministros das duas cortes superiores brasileiras são indicados pelos próprios políticos? Então, basicamente é o seguinte, quem vai me julgar é o cara que eu coloquei lá. E o mais engraçado é que esses caras depois não se dizem suspeitos para julgar as coisas. É a coisa mais maluca. Foi o caso do Gilmar Mendes com o Moro e Gilmar Mendes agora limpando a barra do Aécio. Não,
um negócio inacreditável. Inacreditável. A situação do Moro é fantástica, porque o Moro foi julgado suspeito, quer dizer, um juiz concursado, que veio das instâncias inferiores, blá, 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 foi suspeito para o que ele estava decidindo. Agora, os juízes que forem... Tem juiz ali que chegou a ser advogado do réu. E não se coloca como suspeito. Pô, que suco de Brasil, né? Que palhaçada é essa, mas não entendeu? Deveria ser assim, cara. Não deveria ser assim. Mas o fato é, como a gente já bem mencionou, Ricardo, que em meio a esse oceano de polarização, de ódio, que bem ou mal a gente está nesse vendaval juntos em diferentes graus, as suas postagens têm sido quase que uma ilha de convergência e de esperança em meio a essa cacofonia louca aí que está o Brasil, né? Muita gente acredita que o que engaja nas redes sociais é a negação, é você semear o ódio, é tentar atacar o outro, né? Mas você reprova essa postura beligerante do conflito pelo conflito com a sua monstruosa relevância que você permanece tendo. E, afinal de contas, você sempre condena o personalismo que o brasileiro tenta colocar em salvadores da pátria, mas você sempre está exaltando nas suas postagens, na sua atuação nas redes, os bons exemplos que o Brasil sempre está dando, né? Afinal de contas, podemos sim nos inspirar em grandes exemplos que talvez estejam nos rincões do nosso país, mas não sendo dado o devido valor? Eu acho que você levantou um ponto muito importante, que é uma coisa que eu realmente tomei como causa pessoal. A mídia, no Brasil e no mundo, foi construída... Antes de mais nada, a gente precisa entender que mídia é um negócio também. E como negócio, sim, ela precisa de uma coisa chamada atenção. Em geral, notícia ruim traz mais atenção. Então, a mídia, isso não é nada que a mídia brasileira tá, é por negócio, tem uma tendência a dar mais luz, acontece no mundo inteiro, para notícias ruins. Só que isso criou uma percepção, num momento em que o Brasil já tem um monte de problemas reais, que tá tudo caindo aos pedaços. Então, uma das coisas que eu quis mostrar, eu sinto muito uma descrença do brasileiro com o brasileiro. E uma das coisas que eu tomei como mostrar é um monte de gente fazendo coisas sensacionais nos campos mais diversos. Uhum. Então, desde gente fazendo coisa legal do ponto de vista educacional, do campo esportivo, no campo empresarial, nas ONGs. Então, o que eu quero mostrar é, primeiro, dá para fazer. Dá para fazer mesmo em condições adversas. Então tem um monte de gente, o cara que, entrou na faculdade, se formou em Direito e em Medicina, enquanto ele estava trabalhando como gari. Tá cheio de história que nem essa. Isso quer dizer que a gente não deva trabalhar para mudar as situações, para que o cara não tenha que passar com isso? É óbvio que não, é óbvio que a gente tem que mudar no coletivo. O que eu não aceito é esse discurso de, já que o coletivo está errado, enquanto a gente não resolver o coletivo, as pessoas têm que ser condenadas a viver uma situação miserável e não podem elas batalharem para mudar. As duas coisas têm que acontecer em paralelo. Por um lado, a gente precisa mudar o coletivo e por isso que eu tento chamar todos a se engajar em exigir essas mudanças, mas por outro lado, cada um de nós individualmente tem que lutar independentemente de quão duras as condições são para ter a melhor vida que pode ter, porque senão o cara é condenado duas vezes. Então o cara já nasceu miserável, blá, 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 e ainda por cima não pode fazer nada para mudar. E aí tem um monte de gente, casos que mostram que as pessoas que fizeram, várias, conseguiram sair dessa situação. Quer dizer que é justo? É óbvio que não. Quer dizer que a gente não vai fazer nada para mudar a situação? Espero eu que não, espero que a gente faça tudo para mudar. Mas eu espero que as pessoas individualmente também não entrem nesse chororô de que não tem o que fazer. E aí é que entra as minhas postagens de coisas positivas, que eu acho que elas têm um papel importante. Não, fundamental. Esse fatalismo, eu sempre também estou tentando condenar isso nas pessoas. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, como diz aquele velho ditado. Né? Então, e sermos senhores, tomar as rédeas do nosso próprio destino. Acho que isso aí a gente compartilha. Isso está no núcleo assim, da nossa visão de mundo. Mas, bom, já finalizando o bloco principal da entrevista, Ricardo, eu queria, olhando adiante, como é que você vislumbra o futuro, não só para você, mas quais são as tendências que estão aí no horizonte, que você está olhando com bons olhos, que podem, de fato, melhorar a qualidade de vida mundo afora para o mundo, para a nossa raça humana? Olha, acho que o primeiro recado importante que eu traria aqui é o seguinte, a galera pergunta muito, como é que vai ser esse novo normal que vem depois da pandemia? Gente, o novo normal é o seguinte, é mudança rápida, acelerada. Já antes da pandemia, a gente vivia no mundo e no Brasil um processo de transformação tecnológica, de modelo de negócio, social,
Porque uma das coisas que as pessoas tendem a minimizar, normalmente as pessoas não entendem muito bem, é como as transformações tecnológicas causam transformações sociais profundas. Tem um monte de coisa no Brasil e no mundo que estava errado há muito tempo, mas ninguém fazia nada, não falava nada. Com a pandemia, a chacoalhada que a pandemia deu e a adoção maior de transformação digital acabou expondo essas coisas e gerando mudanças. Para dar alguns exemplos, sei lá, movimento antirracismo. Aquela cena do Floyd é um negócio grotesco, só que igual aquela antes aconteceram um monte, porque naquele momento aquilo mudou. A sociedade estava no ponto que não aguentava mais. Movimento, por exemplo, do ESG, que é a história da parte de meio ambiente, social e governança, foco nessas questões. Eu acompanho isso há muito tempo. Em 93, eu participei de um concurso de monografia que a IBM e a Scania fizeram no mundo inteiro, e que no Brasil elas tiveram como parceiros o Banco BCN e a Gazeta Mercantil. O interessante é que as duas empresas estrangeiras ainda existem, as brasileiras as duas já não existem mais. Mas enfim, eu ganhei o concurso e aí me levaram como prêmio para passar um mês na Suécia vendo o que tinha de mais revolucionário em uso de tecnologia para gerar produção e cuidar do meio ambiente. E aí eu fiquei apaixonado pelo tema e acompanho isso muito de perto desde então. Faz quase 30 anos. Na maior parte desse tempo era só gogó, tinha discurso pra caramba, mas pouquíssima gente fazendo coisa pra valer. Faz 2 anos, cara, mudou tudo. Os investidores estão exigindo, se as empresas não fizerem, cara, não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro no mundo de hoje, a empresa tá perdida. Tá mudando de verdade. Então o meu grande recado aqui é mudança de tecnologia, de modelo de negócio, da sociedade, significa 2 coisas. A habilidade mais importante que todos nós temos que ter hoje é a capacidade de adaptação. O Darwin dizia que o que sobrevivia não era o mais forte, era o mais adaptado. Só que é o mais adaptado enquanto o ambiente está estável. Quando o ambiente está mudando, não basta ser o mais adaptado, é o que tem mais capacidade de se adaptar. O que você precisa para se adaptar? Primeiro, entender essas mudanças. Em segundo lugar, flexibilidade. Em terceiro, de preferência, se de fato você conseguir entendê-las, causar as transformações que você quer. O Peter Drucker tem uma frase que eu adoro e que eu tento fazer demais, que é assim, a forma mais fácil de prever o futuro é criando o futuro que você quer prever. Só que para isso você precisa entender as grandes ondas, porque não adianta você ir na contramão dela, porque aí o tsunami cai na sua cara. Eu até brinco que uma das funções do meu trabalho com os meus clientes é mostrar exatamente de onde vem o tsunami, que aí você coloca o pranchão e surfa o tsunami. Não deixa o tsunami cair com você de frente, porque aí, bicho, você vai se afogar. Maravilha, maravilha. Então agora, perguntas rápidas sobre alguns temas, algumas figuras, perguntas rápidas, pontiagudas e respostas igualmente rápidas e pontiagudas. Esse é o Risca-Faca. Vamos que vamos, Ricardo. Agora no Risca-Faca eu queria te perguntar, se você não fosse economista, o que você seria? Tanta coisa. Quando eu fiz vestibular, eu pensei em prestar para educação física, medicina, porque eu achava que engenharia genética ia mudar o mundo, física, porque eu achava que supercondutividade ia mudar o mundo, jornalismo, que eu não estudei, mas acabei trabalhando, administração de empresas, eu devo estar esquecendo de mais coisas, o que significa o seguinte, eu podia ser qualquer coisa e eu acho que eu sou hoje qualquer coisa, porque eu sou economista, mas eu sou empreendedor, eu sou jornalista, eu sou curioso, é isso que eu sou. Boa. Inclusão social ainda é uma utopia possível? Definitivamente, e tem que ser eternamente. O que a gente precisa entender é como fazer a boa inclusão. A boa inclusão é aquela que puxa quem está embaixo. A inclusão do modelo pega do de cima e vamos dividir, e no final das contas acabam todos mais pobres, porque isso que é dividido acaba, o dinheiro do outro acaba e isso empobrece a todos. O que a gente tem que fazer, e para fazer isso é simples, qualifica quem está embaixo. A base é educação de primeira, de base para todos. Porque o nosso problema de má distribuição de renda é consequência do nosso má distribuição de oportunidade educacional. Perfeito. E alguma esperança do dólar voltar para R$4? Esperança é a última que morre, não é isso que dizem? Olha, não é impossível não, tá? Se o governo estivesse fazendo a coisa certa, o dólar já estaria em R$4 até abaixo. O Paulo Guedes disse que se fizesse muita besteira ia para 5. O problema fizeram. E não só ele eu acho que fez menos. O governo e o Bolsonaro em particular fizeram muito mais. Ele fez algumas besteiras, mas eu acho que ele não é o principal culpado disso não, nem perto disso. Dá para voltar para 4 pelo seguinte, o Brasil tem hoje, nos últimos 12 meses, os exportadores venderam 55 bilhões de dólares a mais do que eles trouxeram para o Brasil. Por que eles não trouxeram para o Brasil? Porque como o juro no Brasil era baixo, lá fora também, e o dólar estava subindo, ele falou, eu não vou pegar os dólares que eu ganhei e comprar real, a taxa que eu recebo é parecida. Só que os juros vão subir no Brasil. Com os juros subindo,
Se o governo parar de fazer bobagem, se aprovar uma boa reforma administrativa e tirar as preocupações da questão fiscal, e, por último, se o cenário eleitoral tiver um pouquinho melhor, o dólar volta para baixo de 4. Agora, tem que não acaba mais nessa história, né? Ou seja, não é uma previsão que eu estou fazendo. Então, querendo dizer que é possível, mas não é provável. Exatamente. Já que você falou, eu ia falar, bota-se nisso, né? Mas tudo bem. Ricardo, você se vê deparado numa ilha deserta. Qual o único objeto que você levaria contigo? É engraçado, por muito tempo eu falava, não, eu vou levar o celular porque é a coisa mais importante. Só tem um problema, se não tiver a ilha deserta, eu tô assumindo que eu não vou conseguir carregar, então ele não vai servir para nada. Cara, o único objeto que eu levaria comigo, se não for o celular que eu não vou carregar, talvez tenha que ser o carregador do celular. Bom, aí eu já não levei o celular. Eu ia falar um livro, mas ele acaba logo. É difícil, é difícil. Não sei, eu acho que ainda... Estou tentando pensar um livrão, não sei. Boa pergunta, talvez roupa, para estar vestido da conta do sol. Perfeito. Ricardo Amorim por Ricardo Amorim. Curioso. Curioso, mais do que nada, as pessoas falam, pô, Ricardo, mas você faz um monte de coisa, o que você é, não sei o quê. Cara, a coisa mais importante para mim na vida não é nada disso, são os meus filhos, meus 2 filhos, pai. A terceira via é viável para 2022? Certamente ela é viável, ela seria o que a gente precisa, ela é improvável. Para ela ser viável, eu acho que vai ter que acontecer alguma coisa grande, nova. E eu não acho impossível, acho improvável, mas não impossível. Do que eu estou falando? Primeiro, com todas essas... O Bolsonaro vai criar todas as razões do mundo para brigar com o Congresso, para brigar com o Judiciário, porque ele já viu que a chance de levar na eleição é pequena. Vamos ver se ele cria uma situação de dar uma chacoalhada nisso aí, fora das 4 linhas. E se acontecer... eu acho que ele não tem apoio dos militares, talvez da base militar tenha, mas do topo não tem. Acho que o negócio não dá em nada e o resultado disso aqui, ele cai fora. Aí eu acho que surge uma terceira via com chance contra o Lula. E outro caso, tá? Que eu acho que a gente não pode deixar de considerar possível. De novo, não estou falando que é o mais provável. Mas a saúde do Bolsonaro e do Lula não é a melhor do mundo nenhum dos dois. O Bolsonaro tomou aquela facada gravíssima, andou tendo problemas outros dias, e o Lula já sobreviveu a um câncer duríssimo mais tempo do que era a expectativa de vida do câncer. Então, o que eu quero dizer é que é impossível imaginar que daqui a um ano um dos dois, eventualmente, por questões de saúde, não possa competir? Eu acho que não. E aí começa a viabilizar uma terceira via. Mas, de novo, nada disso é o mais provável. Sim. Possível, mas não mais provável. O que eu quero dizer é que a gente... achar que mais de um ano antes da eleição tá tudo definido e não vai acontecer nada é uma loucura, é só ver as últimas eleições. É lógico. Quer dizer, olha lá para trás, aquele acidente com o Eduardo Campos. Se não tivesse acontecido, talvez o quadro hoje fosse outro. Total. Enfim, então tem algumas coisas aí que podem acontecer e que não tá na cabeça de ninguém. Mas mesmo diante de tantas incertezas, esse cenário nebuloso, caótico, que todo mundo está imerso, né, Ricardo? Afinal de contas, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, o jeito somos nós. A única forma do Brasil ter jeito é com engajamento, tanto naquele lado de tomar a responsabilidade da nossa vida individualmente, como de influenciar as grandes decisões. Se isso acontecer, eu tenho certeza que o Brasil tem jeito. Agora, se isto vai acontecer, cabe a todos nós. Eu tento fazer a minha parte de ajudar as pessoas a se engajarem nisso. Ricardo Amorim, sou teu fã, cara. Obrigado demais por ter vindo aqui. Grande prazer estar aqui. Porra, honra total. Tremenda oportunidade. Não, estamos juntos e realmente a união faz a força. O Ricardo mostrou a sua visão de país aqui, como cada um de nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E é por isso que eu te agradeço demais por ter compartilhado seu tempo com a gente. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem sem moderação, inscrevam-se no canal, ativem o bendito sininho. E é por essas e outras que eu digo que seguimos juntos.